meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Ah não, assim não. Vamos de novo? Vamos voltar ali. Apaga a luz. Pode apagar a luz de novo. Aí. Vocês estão felizes, meus amigos? Agora foi bom, agora foi legal. E aí, gente, vocês estão bem? A gente está muito feliz de estar aqui. Meu Deus. E é desafiador, porque eu tô com a Bru. E quem viu a Bru pregar no domingo sabe que eu já estou anulado aqui nesse lugar. Eu só vou ficar aqui como um cara que vai falando, fala isso agora. Fala boa noite pra galera. Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Pronto, tá vendo? Eu vou ficar fazendo isso e ela vai falando, ela vai respondendo minhas perguntas. Brincadeira. Vamos lá, gente. Antes da gente começar, feche seus olhos mais uma vez. Vamos lá. Meu Deus. Jesus, obrigado, Pai. Começa a orar com a gente aí, meus amigos. Jesus, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esse lugar, por esse ambiente. Obrigado por um ambiente da presença. Obrigado porque pudemos sentir o Senhor, pudemos sentir a Tua presença aqui. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Seja bem-vindo nesse lugar, papai. Seja bem-vindo nesse lugar. Toca os nossos corações mais uma vez. Toca os nossos corações mais uma vez. Toca os nossos corações mais uma vez, Jesus. Nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor. Nós queremos conhecer mais do Senhor, mais da Tua presença. Nós queremos te sentir, Jesus. Nos mostra, Jesus, nos mostra cada vez mais quem o Senhor é. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Amém. Amigos, para quem não nos conhece, eu sou Felipe Andrade, mais conhecido como Felipe Salvaon. Ela é a esposa de Salvaon. Eu me recuso, eu sou Bruna Andrade, não sou Salvaon e não sou esposa de Salvaon, tá? Só do Felipe, graças a Deus. Só para começar, teve um dia que a gente foi ministrar no acampamento. Aí a gente chegou lá no acampamento de adolescente. Daqui a pouco eu saí de um lugar, aí a Bru foi junto, a Bru estava junto. Daqui a pouco ela andando, a molecada, namorada do Salvaon. Eu falei, calma aí galera, não é assim não. Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Amigos, nesse tempo, Jesus falou conosco sobre, a gente tem falado muito sobre isso, onde a gente tem ido, sobre constância e permanência em Jesus. E isso é muito poderoso, porque eu e a Bru, a gente cresceu na igreja e a gente quer contar um pouco dessa história. Talvez se alguém já ouviu, desculpa, se já ouviu, eu vou contar de novo. Se você não ouviu ainda, sinta-se surpreso. Se você já ouviu, faça uma carinha de surpresa quando eu contar as coisas, tá bom? É muito importante para mim. Então, a gente cresceu na igreja e a gente quer contar um pouco sobre esse testemunho, que é permanecer na presença de Jesus. Não tem como a gente começar a falar sobre permanência em Jesus, e o Senhor, enquanto a gente estava na ministração do louvor, o Senhor veio muito forte no meu coração, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Meu Deus do céu. Amigos, nós estamos aqui num sábado à noite
Num sábado que muitos poderiam estar em outros lugares, talvez nesse frio, até em casa assistindo um filminho, uma série. Mas nós estamos aqui, meus amigos, em comunhão, adorando ao Senhor e buscando ao Senhor. Então, isso toca muito os nossos corações, isso toca muito o meu coração, porque um dia lá atrás, eu também, nossa, eu falei que parece que sou velho, né? Mas não sou tão velho assim não, galera. Estou ficando meio carequinha, mas não sou tão velho, tá bom? Ninguém tinha percebido que eu estou ficando careca. Ninguém, amor, não precisava falar. É que você tá com mentalidade de careca, não tá careca ainda. Não é, gente? Obrigado, tá vendo? Vocês estão solteiros, arranjem alguém que coloque sua autoestima mais para cima. Nem sempre. Nem quase nunca é assim, galera. É que a gente está entre vocês. Então, eu comecei a minha caminhada com Jesus desde que eu me conheço por gente. Então, desde que eu era criança, eu estou enfiado dentro da igreja. Tudo. Estava lá, culto de manhã, culto à noite, quarta de tarde na igreja que eu era, quarta à noite, de tudo, estava lá em tudo. Comecei a ministrar o louvor com 13 anos de idade. E aí, amigos, eu lembro que nesse período, eu tinha muitas experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Eram experiências que eu lembro e que eu me recordo e que isso me traz esperança até os dias de hoje. Eu lembro que um dia na minha adolescência, quando eu estava lá, tocando violão mal, cantando mal pra caramba, e eu estava lá no meu quarto com Jesus, daqui a pouco eu cantava, eu compunha algumas canções, e quando eu saía do quarto eu esquecia, no dia seguinte eu voltava, o Senhor me lembrava essas canções, e aí eu lembro que um dia eu falei: Jesus, mas por que eu não lembro dessas canções quando eu saio do quarto? E aí o Senhor me falava: Felipe, isso aconteceu algumas vezes, Felipe, essa canção é minha e sua somente. Continua guardando ela em secreto, são canções que eu nunca vou lembrar, não lembro, e nem quero lembrar, porque foi naquele momento de intimidade com Jesus. Então existem momentos da nossa vida em que a gente pode fazer mais, porque o tempo nos deixa. Então essa fase da minha vida era esse momento em que eu entrava no meu quarto, eu ficava eram horas dentro do meu quarto cantando para Jesus, pedindo perdão pelos meus pecados, fazendo de tudo lá quietinho com Jesus. Então, com 13 anos eu comecei a ministrar o louvor e fui indo, fui crescendo, até que chegou nos meus 18 anos. E os meus 18 anos, eles foram muito poderosos também com Jesus, mas eles começaram a ficar um pouco mais conturbados com a minha humanidade. Quem é que também cresceu na igreja? Vamos lá. Gente, tem muita gente que cresceu na igreja. Meu Deus. E então, naquele momento, com os meus 18 anos, eu comecei a enxergar mais a minha humanidade, a deixar mais ela falar comigo. Então foi onde eu comecei a dar umas zoadinhas. Olha que benção. Ninguém faz isso com 18 anos, ninguém dá uma zoadinha. Então, eu lembro que eu comecei a trocar os meus momentos com Jesus por outros momentos que não eram do Senhor. E naquele momento eu fui perdendo a minha intimidade que eu tinha com Jesus. Isso foi aos poucos, tá? Isso foi bem aos pouquinhos. Eu comecei a abrir concessões na minha vida, e eu fui perdendo a sensibilidade bem aos pouquinhos. Então, nesse período, eu comecei a entender que, de fato, o que eu ministrava na adoração não tinha nada a ver do quem eu era. Eu entendi que o meu cargo ali, o meu ministério ali, ele não era quem eu era de fato. Porque a minha vida com Jesus, ela precisava estar muito além do que eu fazia com o ministério. Então, eu não sei como você está hoje, eu não sei o que tem acontecido, mas você não é o que você faz, você é aquilo que Jesus quer que você seja, aquilo que você tem buscado em Jesus.
Então eu comecei a perceber que a minha vida em Jesus, ela não tinha a ver com em cima de uma plataforma, mas ela tinha a ver com dentro do meu quartinho, quietinho, e quando eu clamava, e quando eu pedia perdão pelos meus pecados. E eu lembro que nos dias mais terríveis do meu coração, em que eu estava mais me sentindo um lixo da sociedade, um lixo de crente, uma pessoa horrível, eram naqueles momentos que o Senhor mais falava no meu coração, porque eu estava completamente quebrado. Eu falava: Jesus, de verdade eu não sou nada sem o Senhor. Então eu não sei como você está aqui nessa noite, meu amigo. Você pode estar quebrado, desesperado e completamente se sentindo mal, se sentindo um lixo, olhando para as pessoas falando: nossa, olha como ela levanta a mão desse jeito, como eu queria estar assim. Mas o Senhor fala para você nessa noite que Ele olha o seu coração. Então não importa com o estereótipo, mas importa com aquilo que esteja no seu coração. Se você está quebrado, aproveita esse momento de desespero e se entregue cada vez mais para o Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus, vocês estão felizes ainda? Você quer falar alguma coisa? Acho que sim. Bom, eu também cresci na igreja e eu não me desviei em nenhum momento. Na verdade, quando eu tinha 4 anos, meus pais foram para Jesus. E eu e o Fê, a gente não fazia parte da mesma igreja, apesar de morar na mesma cidade. Mas não é porque eu não me desviei que eu não tive alguns momentos em que eu me desviei no meu espírito, sabe? Então, talvez o nosso testemunho, ele realmente seja sobre constância, mas a gente precisa prestar muito atenção, porque às vezes a gente está com uma postura, a gente está fazendo as mesmas coisas, as coisas que parecem do cristão, as coisas que realmente a gente aprende com o tempo, mas que dentro do nosso coração, elas não são verdades. E de verdade, tudo que a gente precisa fazer para Deus é apresentar o nosso coração. No fim das contas, tudo que Ele quer é o nosso coração. E para mim o processo foi assim também. Em algum momento eu parei de dar importância, ou em algum momento eu agia porque os meus pais faziam, porque a minha família tinha que fazer, e eu não entendia quem era o Deus da minha vida. Era o Deus da minha família, era o Deus dos meus pais, mas Ele não era o Deus da minha vida, porque eu ainda não tinha conhecido. O Felipe, ele teve muitas experiências no quarto com Jesus, e eu acho isso muito lindo. Quando ele conta isso para mim, eu fico muito feliz, e eu fico ao mesmo tempo triste, porque eu não vivi a mesma coisa. Na verdade, eu vivi muito fazer, mas eu não experimentei dessa real experiência com Jesus. Eu só fazia as coisas que eu ouvia, eu reproduzia aquilo que parecia cristão, mas eu tinha dificuldade de ser sincera com Deus, eu tinha dificuldade de fazer uma oração sincera. E em determinado momento eu precisei encontrar Jesus para além do Deus dos meus pais, para além do Deus que a gente declara com a boca, mas para aquele que era o Deus da minha vida. E aí é você agora. E eu acho que, eu lembro, eu não sei, com certeza você deve ter passado por isso também, mas quem é que cresceu na igreja vai entender o que eu estou falando. Mas às vezes eu ia pregar em algum lugar, e aí eu vi uns testemunhos absurdos. Eu falava: mano do céu, velho, como será? O cara era perdidaço, e daqui a pouco o cara começou a amar Jesus. Eu falei: mano, que louco. E aí eu comecei a falar: nossa, Jesus, eu não sou ex-nada, eu não sou ex-nada, não sou ex-drogado, sou ex-nada, Jesus. O que eu vou contar? Historinha certinha, mano. Nunca fui embalado. Gente, olha, tô falando pra vocês, ó, nunca fui embalada. A única balada que eu fui era uma balada gospel. Só que eu acho que eles tinham esquecido do gospel. Eu fiquei de cara. Eu falei: maluco, acho que esqueceram do gospel. Acho que eu vim. Então essa foi minha vida. Eu falei: Jesus, mas o que eu vou falar para as pessoas por causa da minha vida? Não tem sentido, não é legal. Só que aí o Senhor falou muito, muito no meu coração sobre permanência e constância nele. Porque de nada valeria se um dos melhores testemunhos que a gente pode contar é:
ei, eu gastei a minha vida inteira para o Senhor. Então eu não estou falando se você não cresceu na igreja, se você veio assim e tem um testemunho maravilhoso, isso é poderoso, isso pode gerar mais fé na vida das pessoas. Então a partir de agora, gaste sua vida, até o final da sua vida, para lá quando você estiver velhinho, você possa falar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos: eu gastei a minha vida toda para o Senhor. Esse é o melhor testemunho que nós podemos contar para os nossos filhos e netos. Então é isso, depois desse entendimento, foi isso que eu orei para o Senhor. Eu falei: então Jesus, me deixa permanecer até o fim dos meus dias. Só que não é fácil, amigos. São 1000 maravilhas? Não são 1000 maravilhas. A nossa humanidade grita. Mas o que vale mais é quem nós mais estamos alimentando. Se são momentos da presença de Jesus, então o nosso espírito, ele está forte dentro de nós, para poder jogar o nosso corpo por terra e falar: ei, você aqui não. Então quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais forte nós ficamos, e mais a nossa carne vai ficando de lado. Então eu acredito que esse é um momento de nós olharmos para o que nós podemos fazer mais para o Senhor. Ah, mas eu já faço tanta coisa. Gente, quando eu era moleque, eu tocava quarta tarde no culto das campanhas que tinha na minha igreja. Eu tocava quarta noite no outro culto da campanha, que era para os mais jovinhos. De tarde era o senhorzinho que chorava. Eu não sabia se era porque estava ruim o louvor ou se era Jesus tocando. Aí à noite eu tocava, só que aí também tinha quinta tarde na minha antiga igreja, que era o culto das mulheres. Então eu tocava no culto das mulheres, com 14 anos de idade, tocava lá, estava lá. Aí depois, sexta noite eu também tocava. Aí depois, domingo de manhã eu também tocava, só no domingo à noite que não tocava, porque no domingo à noite ainda era uma outra etapa, não é mesmo? Então se você veio na antiga igreja que eu vinha, era assim, então eu tinha que passar mais uma etapa. Mas eu fazia de tudo. E eu lembro que nessa época eu tinha muito tempo para poder estar com Jesus. Então, se você ainda tem tempo, e olha que louco, eu lembro que eu perdi o trabalho, não é aí que eu quero falar, mas eu lembro que na época que eu perdi o trabalho, quando eu era solteiro ainda, foi um momento que eu poderia estar mais perto de Jesus, porque agora eu tinha mais tempo. Mas aquele foi o pior momento da minha vida. E é aí que eu quero entrar, e é aí que depois desse pior momento da minha vida, que entrou a Bru, tá vendo? E a Bru foi a minha luz no fim do túnel. Eu olhei, eu falei: uau, Jesus, o Senhor trouxe a prometida. Então, no pior ano da minha vida foi aonde eu só não desviei porque eu não falava que eu estava desviado, e porque eu ia na igreja às vezes. Mas a minha vida não condizia com aquilo que eu acreditava. A minha vida não mostrava aquilo que eu acreditava. E naquele momento, agora, enquanto a gente estava na adoração, a minha oração era: Jesus, que a nossa vida ministre mais do que as nossas palavras agora nesse momento. Que a minha vida e a da Bru, que o nosso casamento, a nossa família, ministre mais do que as nossas palavras agora. Não queira ser alguém com boas palavras, mas queira ser alguém que cumpre tudo aquilo que o Senhor falou para a sua vida, e cumpre tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Alguém que é a palavra de Deus, não alguém que só sabe a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Que nós possamos, em nome de Jesus, em todos os lugares que nós estivermos, que nós possamos ser a Bíblia que muitos não vão ler. Então, naquele pior ano da minha vida, eu fui um desgraçado. Foi o pior momento da minha vida, aonde eu parei de tentar escutar a voz do Espírito Santo. E eu lembro que no final desse ano, desse pior ano da minha vida, o Senhor, Ele me fala coisas poderosas. O Senhor, Ele
me tira de um ambiente de depressão, onde eu queria me matar, eu me via com uma corda no pescoço, porque eu estava desesperado, que eu não estava mais vivendo aquilo que eu vivia na minha adolescência. Então naquele momento, o Senhor me trouxe novas canções, aonde eu queria desistir de todo o meu ministério. Eu falei: Jesus, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais ministrar, eu só quero ter a minha vidinha quietinha, me formar na faculdade, conhecer a mulher da minha vida, só quero isso. Tá tudo bem, eu não quero mais cantar, não quero mais ministrar. E eu lembro que nesse dia que eu orei, o Senhor começou a libertar das minhas máscaras. O Senhor, se você já ouviu essa história, como eu falei, faz carinha de surpresa, senão eu vou contar de novo. Eu lembro que foi uma sexta-feira de madrugada, eu sentado no chão da cozinha da casa dos meus pais, e o Senhor falou comigo. O Senhor falou para eu olhar para o lado, e quando eu olho para o lado, eu vi o meu reflexo sem roupa. E naquele momento que eu vi o meu reflexo sem roupa, o Senhor falou para eu olhar para mim de novo. E quando eu olho para mim, eu estava com a minha roupa. Quando eu olho para o reflexo de novo, eu estou sem roupa nenhuma. E foi isso por 3 vezes, o Senhor falando para eu olhar para o lado e olhar para mim. E na última vez que o Senhor falou para eu olhar para o lado, eu falei: Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Jesus falou: olha para você agora. Eu falei: mas de novo isso? E a hora que eu olhei para mim, eu estava com a roupa, e o Senhor falou: essas máscaras que você está, essa roupa que você está, foi você que colocou, porque eu consigo te olhar desse jeito. Olha para o lado de novo, Felipe. E eu olhei, eu estava sem roupa nenhuma. Jesus falou: é assim que eu te vejo, eu sei como é o seu coração, eu sei o que você tem feito de errado. Você não precisa pagar de um bom cristão, você não precisa pagar de um bom crente, com as roupas certas, com as falas certas. Você não precisa disso, porque eu sei quem você é, eu sei como você está. Então nesse momento eu estou retirando as máscaras da sua vida, e agora conheça de verdade a minha misericórdia, a minha graça e o meu amor. E naquele momento, meus amigos, naquele momento o Senhor me fez cantar uma das canções mais poderosas para mim, na minha vida. Ele me fez cantar: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, e toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, e eu me sinto tão teu. A alegria do Senhor me invadiu de um jeito que eu pegava a cadeira da cozinha da casa dos meus pais e eu gritava: é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Naquele dia eu fui curado, e o Senhor me mostrou que eu não precisava colocar uma roupa de crente, que eu não precisava falar como crente, mas eu precisava de fato seguir aquilo que as Escrituras falavam para eu ser, aquilo que Ele queria que eu fosse. Então naquele dia eu entendi que alguém em Jesus, que o Evangelho não tem a ver com o que você faz, mas o Evangelho e viver uma vida com Jesus tem a ver com quem você tem se tornado nele. Todo aquele dia eu fui transformado, eu fui curado. Meses depois eu conheci a Bru, e aí eu queria, amor, que você falasse até chegar nesse momento da gente se conhecer. Amém. Eu também passei, por esse momento de identificar que eu não precisava usar máscaras diante de Jesus, sabe? Mas, como sempre, como eu já compartilhei, eu sempre fui muito apegada ao fazer. E para mim, eu estava sempre em crise com aquilo que eu ainda não era. Estava sempre em crise com o que eu precisaria me tornar, que eu precisaria fazer melhor. Então, era um apego no que eu precisava fazer para Deus, como se as minhas obras fossem me salvar. E aprender que a gente não é salvo pelas nossas obras, mas que nós somos salvos para as obras, me mudou. Foi quando Jesus me invadiu e me fez passar por um processo, depois que a gente se conheceu. Eu passei a ir em outros lugares, eu passei a ir em outras igrejas, conhecer mais pessoas. E depois de começar a namorar com o Felipe, Jesus começou a ministrar em mim que eu não era o que eu fazia. E eu passei a entender que ele me salvou para que eu pudesse fazer todas as coisas. Então aquilo que eu faço porque eu posso fazer, porque meu pai me encontrou. E não é porque eu tenho que fazer para que o meu pai me veja com olhos melhores. Eu não preciso impressioná-lo
E a impressão que eu tinha é que eu vivia sempre com uma vontade tão grande de impressionar o meu Deus, de ser a filha, sabe, que ganha a estrelinha na testa. Isso não está errado, mas tudo que a gente faz porque o Pai já nos encontrou e porque Ele tem amor por nós. Nós fazemos porque Ele nos permite fazer. Nós fomos salvos e por isso nós temos permissão para fazer todas as coisas com imensa alegria. Então, para mim, a caminhada com Deus, ela foi muito cansativa. Ela foi uma cobrança por muito tempo. Então, em determinado momento, eu achei que sair com os amigos ou olhar para outras coisas, não pensar na palavra, na postura, na vida de oração, na vida de sacerdócio, não olhar para aquilo, negligenciar aquilo, me traria a leveza que eu estava procurando. Porque eu estava vivendo muito pesada. Estava carregando tantos pesos, e em algum momento eu achei que esses pesos eu carregava por causa do fazer, por fazer na igreja, por ter que ter uma postura, por ter que ser a pessoa sempre certinha. E Jesus me encontrou, e tem uma passagem que eu gosto muito, porque isso veio de quando eu comecei a namorar com o Fê. Na verdade, quando nós começamos a namorar, eu olhei e eu falei, meu Deus, ele é realmente alguém que eu sempre sonhei. Esse menino é um menino de Deus, ele tem aquilo que eu procurava. E eu encontrei a pessoa que eu procurava. Estou envergonhado. Eu encontrei a pessoa que eu procurava. Mas eu precisava entender quem eu era. Eu precisava entender o que Deus tinha para mim. E tem uma passagem lá em 2 Coríntios que eu amo muito. Lá no capítulo 4, onde Paulo fala que nós somos tesouros em vasos de barro. Que na verdade nós carregamos tesouros e que nós somos os vasos de barro. Era esse entendimento que eu precisava ter. E essa palavra me marcou em um momento que eu me encontrei com o Senhor de verdade. Que eu falo que eu deixei de servir o Deus dos meus pais e passei a me encontrar com o meu Deus. Foi um período da minha vida em que eu tive muito fervor na oração. Comecei a amar as escrituras de verdade. Eu comecei a me dedicar em oração a Deus. E lá diz que o que a gente faz, o que a gente carrega é como um tesouro em vasos de barro. E o vaso de barro, ele não tem tanto valor assim. E somos nós. Mas nós carregamos um tesouro que é o poder de Deus, porque Ele nos encontrou. E lá diz assim, lá no versículo 7 do capítulo 4, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que nós simplesmente carregamos algo muito poderoso. E carregar sempre em nós a morte de Cristo representa os sacrifícios que nós vamos viver no Evangelho. Representa as coisas que nós temos que abrir mão porque elas são reais. Por mais que exista um discurso de que a gente não tem que abrir mão das nossas vontades e da nossa própria vida, a verdade é que uma vez que nós abraçamos esse Evangelho, nós fazemos e nós precisamos abrir mão de algumas coisas, abrir mão de certos sentimentos, de vontades, de ações. Mas essa morte revela em nós a vida também. Então a morte de Cristo que nós carregamos revela a vida de Cristo em nós. E isso nos traz uma alegria tão grande, tão grande. E eu amo lá no verso 16, diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E sabe, como uma menina normal, eu tinha muitas expectativas do meu futuro, com quem eu ia me casar, com quem eu ia formar família. Em determinado momento eu achei que eu não ia me casar. Eu decidi que eu seria uma mulher muito bem sucedida. Porque todas as minhas funções na igreja, todas essas coisas, elas me pesavam tanto. E eu queria achar o caminho da leveza.
a impressão que eu tinha é que as pessoas que estavam lá no mundo vivendo o que elas estavam vivendo, e estavam vivendo mais livres do que eu. Porque elas tinham liberdade de dizer o que elas sentiam, o que elas achavam. Mas a verdade é que elas pareciam passarinhos que estavam voando fora da gaiola enquanto eu estava presa na minha gaiola. Mas, na verdade, elas são pássaros que voam em círculos, sabe? Sempre fazendo o mesmo caminho, porque elas não têm direção. Deus é a nossa direção. E Ele me deu essa convicção de que eu estava carregando a morte de Cristo no meu corpo, para que a vida dele também aparecesse através de mim. E Ele me mostrou que, por mais que eu estivesse desanimada em alguns momentos, eu estava produzindo uma glória eterna muito maior do que todo e qualquer sofrimento. Sabe que no verso 17 a gente vê que a gente está sendo renovado dia após o dia. E aí que entra a nossa constância. Às vezes a gente olha para o futuro, então eu queria, sempre me perguntava sobre o meu futuro. Parecia muito pesado as coisas que eu não ia alcançar, o que eu não ia conseguir fazer. E se eu não casar bem? E se eu não conseguir terminar minha faculdade? E se eu não for bem sucedido no trabalho? Eu pensava em tantas coisas, quando na verdade o convite de Deus é que a gente viva dia após dia. Porque Ele vai nos renovar dia após dia. Então, às vezes a gente coloca os nossos olhos em tudo aquilo que a gente pode ver. E a gente coloca tanta expectativa que, de repente, você se sente carregando um peso muito maior do que você pode suportar. Você começa a ter expectativa no futuro, imaginar coisas que você tem que se tornar, quando na verdade Deus diz para você: eu te dou um presente todos os dias. E ele se chama presente. Ele não é o futuro, ele não é o passado, ele é o presente. Todos os dias que nós acordamos, nós temos a oportunidade de nos deixar ser renovados por Deus. De nos deixar ser cheios daquilo que Ele tem para nos oferecer e fazer o que a gente precisa fazer com aquele dia, porque Ele vai nos renovar dia após dia. E sabe, quando a gente começa a olhar muito para o futuro, quando a gente começa a pensar muito naquilo que a gente ainda tem que ser, aquilo que a gente ainda tem que alcançar, a gente deixa de ser renovado dia após dia. Então, Jesus me fez esse convite para que eu me enchesse todos os dias do meu presente, daquele presente que Ele entregava para mim, que era o hoje. E Ele me fez entender que não era o que eu podia fazer, não era quem eu tinha que me tornar, não era porque eu achava que eu ainda não era merecedora, não boa o suficiente. Por muito tempo eu achei que eu era insuficiente para o Fê. Eu olhava para ele e eu falava: nossa, ele é tão incrível, ele é tão demais, ele é tão, nossa, dentro do ministério, quem sou eu? Mas a verdade é que Deus estava me convidando para me encher dia após dia. E a cada dia Ele ia fazer uma pequena transformação dentro de mim, que num período de tempo traria para mim aquilo que eu realmente precisava. Então, o convite do Senhor é sempre para que a gente esteja nele hoje. Você não precisa pensar no que vai ser amanhã. Você não precisa pensar em quem você ainda precisa se tornar, o lugar que você precisa chegar. Mas esteja nele hoje. Não se preocupe com amanhã. O amanhã é dele, mas o hoje Ele te deu de presente. E o que você vai fazer com o presente de Deus para você? Meu Deus. Pensando em tudo isso que a Bru falou, meus amigos, eu lembro que todas as vezes que eu era zoado na escola porque eu era crente, não sei se vocês já passaram por isso, mas meu apelido era Jesus. Tem algum apelido diferente aqui que era chamado, que quer expor? Fala aí, essa é a hora. O meu era Jesus. Eu tinha uns amigos que era pastor. Mas enfim, acho que vocês estão envergonhados. Mas eu lembro que todas as vezes que eu era zoado por ser crente na escola, é que hoje ser crente também está mais hypado, né? Na época era uma zoeira que só. É o Jesus, é o cara que não pode nada. Então, em todos aqueles momentos, meus amigos, eu sempre lembrava: Jesus, eu sei, Pai, eu sei que isso não é legal passar, Pai, não é legal. Mas eu nunca fui um crente chato de ficar enchendo a paciência dos caras. Eu só era alguém de Jesus. E isso era muito poderoso para mim, porque todas as vezes que eles me chamavam de Jesus, eu me sentia tão honrado, sabe? Eu me sentia tão honrado, eu nunca me senti mal por isso.
Eu me senti honrado, eu falei, cara, que louco. Eu estou conseguindo ser alguém fora da igreja, alguém real, alguém de verdade. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu não vou falar nada, que eu sou crente, eu não vou falar absolutamente nada. Primeiro semestre, eu falei, acho que o primeiro semestre eu vou passar de boa, ninguém nem vai perceber. Na primeira semana, começou aqueles negócios de trote, de doideira. E aí, naquele momento, os caras me convidavam para um monte de coisa. Eu falei, não, mano, tá de boa. E daqui a pouco eles começaram a perceber algo diferente. E eles falaram, eu estou vendo alguma coisa diferente em você. Eu falava, vai Jesus, era para ficar mais um pouquinho de tempo, sem ninguém perceber. Só que eu falei, agora estamos aqui, agora vai. Mas Felipe, você é diferente, cara, o que você tem? Eu falei, cara, eu tenho Jesus. E aí as pessoas começavam a olhar diferente para mim, até que um dia, eu lembro que eu raspei o meu cabelo, porque eu falei, Jesus, eu já dei várias coisas para o Senhor, mas o meu cabelo que sempre, agora ele está tirando de vez, né? Poxa vida. Acho que eu não devia ter feito esse voto, né? Sai toda a mentalidade de careca em nome de Jesus. Tira dele, sim. E eu lembro que eu falei, Jesus, nossa Jesus, eu dei meu cabelo para você, Jesus, me ajuda. E eu lembro que nesse mesmo primeiro semestre da faculdade, eu falei, Jesus, eu preciso fazer algo maior para o Senhor. Então eu dei meu cabelo, foi mó da hora a cena. É que acho que eu vou dar a referência, ninguém vai lembrar. Acho que Tomazinho talvez lembraria uma referência de uma novela que a moça vai raspando o cabelo e vai chorando. Aqui ninguém vai lembrar disso. Mas vamos lá. Melhor não. Vai revelar a minha idade. E aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu vou dar meu cabelo para você. É um voto meu que eu estou fazendo com o Senhor, porque o cabelo era a coisa que eu mais gostava na minha vida. Eu acho que não vou fazer mais piada, porque eu estou contando, está me remoendo aqui dentro. E aí eu lembro que enquanto eu cortava o cabelo, eu falei, Jesus, eu vou dar meu cabelo para você e receba aí de algum jeito. Eu lembro que o Mate, batera do Salva, ele falou, eu tenho uma maquininha. Eu falei, então é você mesmo. E aí eu lembro que na casa dele, ele cortando meu cabelo e a gente orando, e a gente com uma música de fundo, e a gente começou a chorar e entrou, cara, um ambiente de glória, enquanto eu raspava o meu cabelo. Eu falei, Jesus, com isso eu vou falar do seu amor para as pessoas. E quando eu cheguei na faculdade sem o meu cabelo, esse mesmo amigo meu que falou, cara, tem alguma coisa diferente em você, ele falou, mano, o que é isso? Por que você cortou seu cabelo? Eu falei, cara, foi uma prova de amor. Ele falou, caramba, mano, que mina que fez você cortar o cabelo, brother? Aí eu falei, não foi mina não. Aí ele, ô louco, mano. Eu falei, não, calma. Eu falei, calma, não entenda errado. Eu falei, calma, respira. Ele, então o que foi, mano? Que prova de amor é essa? Eu falei, cara, eu precisava fazer algo a mais por Jesus, e eu dei meu cabelo para Jesus. Naquele momento, aquele cara, ele começa a chorar no meio da rua. Eu estava indo embora na calçada, assim, ele começou a chorar, e ele falou, cara, o meu pai, ele infartou essa semana e eu não sei mais o que fazer. Ora pelo meu pai, por favor, ele está na UTI. Eu falei, Jesus, eu sabia que esse cabelo um dia seria algo que eu falaria do Senhor, e eu orei pelo pai daquele menino. Na semana seguinte, o pai dele estava fora da UTI, o pai dele está vivo até hoje. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai levar você a fazer uma prova de amor para o Senhor, para que as pessoas possam olhar para você e ver alguém que ama Jesus acima de todas as coisas. Foi aquilo que aconteceu comigo. Então, naquele momento, a única coisa que eu pensava, Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Amigos, a nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida pertence àquele que um dia morreu na cruz por amor a nós. A nossa vida pertence ao Senhor. Então, se você está aqui nessa noite achando que ser crente é chato, meu amigo, viver uma vida com Jesus é muito além de qualquer coisa. Não tem a ver com apenas vir na igreja, ou se vestir, ou até falar você está feliz, ou sei lá, mano. Não tem a ver com isso. É muito maior do que vir na igreja de domingo. Mas viver uma vida com Jesus é entregar tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pensa para o Senhor. É isso que é viver uma vida com Jesus. E não tem a ver com viver uma vida presa, porque quando nós nos entregamos para o Senhor, Ele nos traz uma liberdade, uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. Então eu declaro na sua vida agora uma alegria renovada no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ah, Jesus, obrigado, Pai. E aí, amigos, eu lembro que quando eu e a Bru, a gente começou a namorar, eu pego essa chave, você que está namorando há muito tempo, ou você que só está enrolando a menininha. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Bru, no dia que eu pedi ela em namoro, eu falei assim, ó, daqui 2 anos a gente vai casar. Daqui 2 anos. Ela, nossa. Amor, quanto tempo a gente casou depois disso? Por favor. Atrasou 2 meses. 2 anos e 2 meses. Mas tá vendo? 2 anos e 2 meses. É que tem que ter um pouquinho de atraso, né? Foi no tempo do Senhor. O Senhor não se atrasa. Mas eu lembro que eu falei para ela, eu falei, ó, eu tenho certeza que Jesus me colocou você na minha vida, e daqui 2 anos a gente vai casar. E, gente, eu era auxiliar eu sou engenheiro civil, e na época eu tinha acabado de sair de estagiário, e eu estava como auxiliar de engenharia, mas fazendo faculdade ainda. Então não tinha como casar de dinheiro. Só que aí eu sempre ouvi, você está namorando, e você já deve ter escutado, marca a data que Jesus faz as coisas. Já escutou isso? Quem está namorando, ou quem já casou e já viveu isso? Marca a data que Jesus faz. E eu falo, nossa, mano, que balela. É fácil, tinha dinheiro. Só que eu falei, não, eu vou fazer isso, vou marcar a data. E a gente marcou a data, e amigos, Jesus foi fazendo as coisas, e a gente casou em 2019, e aí foi maravilhoso, terrivelmente maravilhoso, porque em 2019 aconteceu muita coisa. Em 2019 a gente casou no meio do ano, 3 meses depois, foi 3 meses depois? 3 meses depois, num Fire Refine, a gente foi ordenado ao pastoreio. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, para completar, aquele meu emprego que eu falei para vocês, no final de 2019, Jesus falou para eu sair dele. Eu falei, meu Deus, Jesus, que isso? Não é possível. E aí, saí, porque é melhor obedecer Jesus, né? Tinha acabado de casar, eu falei, o quê? Deixa eu obedecer Jesus, irmão. Não sei que. Só que aí, naquele momento, o Senhor falou, Felipe, você não vai. Já tinha o Salva-On, já ministrava por aí. Naquele momento, Jesus falou, você não vai depender do Salva-On, você vai depender de mim. Eu falei, ai, meu Deus. Eu nunca tinha passado por isso. Cresci a minha vida inteira na igreja, nunca precisei. Chegou a prova, o dia de falar assim, ó, confia em mim, vamos ver se tudo que você falou, você vai cumprir mesmo. E naquele momento, foram dias maravilhosos, foram anos maravilhosos, onde o Senhor supriu todas as coisas, aonde o Senhor simplesmente
fazia as coisas acontecerem, brotava dinheiro na conta, era Pix, o irmão falava, senti de semear isso, e foi absurdamente maravilhoso, porque 2020 também foi o ano da pandemia. Então, a gente ficou desesperado, mas em Jesus. E eu lembro que, gente, vou falar isso para vocês. Não, acabou minha água. Somos um só, né? Isso aqui eu estou retribuindo o que ela faz comigo nos restaurantes, tá bom, gente? Mulher, quem é casado, mulher de vocês é assim também? Você pede um prato e aí ela vai e pega. Então eu estou retribuindo o que ela faz comigo nos restaurantes. Então, eu me perdi. O que eu estava falando? Nossa, eu esqueci. Acho que da pandemia. Foi isso mesmo. Eu não acreditei nela. Ela estava falando para mim, foi na pandemia. Então, aquele foi um momento da gente aprender a confiar em Jesus absurdamente, dia após dia aprendendo a confiar, dia após dia a gente crescendo como família no nosso relacionamento e com Jesus. Então foi muito poderoso. Foram dias em que o Senhor nos mostrava que Ele estava no controle de todas as coisas. Obrigado, mano. Foram dias que o Senhor mostrava que Ele estava no controle, que Ele estava cumprindo tudo aquilo que Ele falou. Então era um momento em que a gente nem acreditava. E nesse período de 2 anos que o Senhor falou para ficar sem fazer nada e dependendo completamente dEle, foram 2 anos em que nunca atrasou uma conta, nunca ficamos devendo ninguém, nunca. Porque o Senhor prometeu, o Senhor falou que Ele ia cumprir. Então se você tem algo que o Senhor falou para você, não se desespere, ouça o Senhor, escute o Senhor, haja no momento certo, mas não se desespere, porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Então foi naquele momento em que a gente aprendeu em família, como um casal, a confiar cada vez mais no Senhor. E naqueles dias a gente tinha um tempão para ter o nosso sacerdócio, para ficar com Jesus. Então a gente tinha momentos maravilhosos com Jesus, até que veio a Manuzinha. E aí, meus amigos, a Manuzinha é nossa filha de 3 anos. E quando ela nasceu, eu já cara, foi muito poderoso, porque o Senhor me mostrou um amor maduro, né? Um amor em que não, independente se eu estava ouvindo um pad como agora ou não, eu estava lá amando Jesus. Então várias vezes que eu estava com Jesus, a trilha sonora era um desenho, era Peppa Pig, era alguma coisa. Só que várias vezes assistindo Peppa Pig com a Manu, eu chorando com Jesus. Então a Peppa Pig lá zoando o pai dela e eu chorando com Jesus. E então o Senhor me ensinou um amor maduro. Às vezes a gente quer, eu não sei que fase você está na sua vida, mas às vezes você quer voltar em tudo aquilo que você já viveu um dia com o Senhor. Meu Deus do céu, pega isso. Às vezes você quer falar, nossa Jesus, mas lá na minha adolescência, como eu falei muitas vezes, Jesus, mas lá na minha adolescência eu ficava horas com o Senhor, e eu tinha várias experiências com o Senhor, só que teve um dia que o Senhor falou, aprenda a desfrutar dos momentos maduros e da minha presença, mesmo sem ter os recursos que você tinha quando era adolescente, do tempo, do pad e daquele momento que você ficava horas, mas agora aprenda a viver a minha vida, uma vida comigo em todo momento que você está. Então a gente começava a ouvir o desenho da Manu e a amar Jesus. É muito difícil, gente. Eu acho. Pode falar. Eu acho que nessa parte a gente precisa se apegar em uma coisa, porque nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós somos mais novos, eu acho que até depois que a gente fica mais velho também, a gente se apega muito a uma experiência. Só que às vezes a gente quer andar vivendo a experiência com Deus e não vivendo como o Deus da experiência. A gente fica fixado em experimentar alguma coisa, sendo que Deus, Ele está com a gente o tempo inteiro. Ele não é digno só quando a gente está disposto a dizer que Ele é digno.
Ele não é santo só quando a gente quer que ele seja santo. Sabe, ele não é santo só no nosso dia bom. Mas ele é digno, e ele é digno de ser adorado em todo o tempo. Então, às vezes, a gente confunde a nossa alma com o nosso espírito e a gente se apega a emoções. E talvez por isso a gente fica tão inconstante. Porque a gente acha que a gente vai ter um devocional tão poderoso quanto foi aquele outro culto ou a última conferência. Então a gente fica colocando mais coisas no nosso devocional, ouvindo cada vez mais pregações, e isso não é errado, que bom que a gente tem acesso. Gente, glória a Deus que a gente está vivendo o tempo que a gente vive. Vocês têm acesso às melhores pregações, aos melhores louvores, e isso é maravilhoso. Mas entenda uma coisa, Deus quer ter uma experiência com você, e Ele não vai te dar uma experiência a partir da experiência do outro. Sabe quando a gente pensa na pornografia, pornografia não é você sentir prazer no prazer que o outro está tendo? Quantas vezes a gente quer terceirizar o nosso relacionamento e sentir prazer com o nosso Deus a partir daquilo que o outro viveu, aquilo que a gente está ouvindo o outro falar, aquilo que o outro buscou no quarto e trouxe até aqui. Isso que a gente vive é uma celebração maravilhosa. As experiências com Deus, elas são incríveis, mas elas não vão estar lá o tempo inteiro. E a gente precisa entender que a gente tem um espírito mais forte do que a nossa alma. Fortaleça o seu espírito. Você fortalece o seu espírito jejuando, orando, meditando na palavra de Deus, pensando no Senhor dia após dia. Então fortaleça o seu espírito para que você não seja uma montanha-russa de emoções. Eu choro e eu dou risada com Deus, e eu falo em línguas, e eu me deito aos pés dele, mas depois, nos outros dias, nos dias que as coisas saem do meu controle, eu sou uma pessoa totalmente guiada pelas minhas emoções. E o Senhor nos convida a ter um espírito mais forte, porque o nosso espírito se conecta ao céu e a nossa alma vive emoções e sentimentos. Deus criou a nossa alma. Que bom que nós temos emoções e sentimentos. Mas o dia que ela for mais forte que o nosso espírito, a gente vai viver guiado pelo que a gente sente. A gente vai viver guiado pela experiência com Deus. E nós precisamos viver com o Deus da experiência. A sua hora devocional, ela vive junto com a sua vida devocional. Não adianta ter a melhor hora devocional se você não tiver uma vida devocional. E vice-versa. Não dá para ter uma vida devocional se você não tiver a sua hora devocional. Então entenda que uma coisa complementa a outra. E você precisa fortalecer o seu espírito. Que as nossas emoções, elas sejam dominadas por um espírito forte. Um espírito que está ouvindo a Deus, está sendo sensível a Deus. Mesmo ninando um bebê, mesmo em outros momentos da nossa vida, estudando para a faculdade. Porque é assim que a gente consegue ser diferente nesse mundo. A gente vai sair dessa porta para fora e a gente vai ser só mais uma pessoa lá no mundo, andando no meio de outras pessoas. Se o nosso espírito não nos dominar, para nos tornar sensíveis, para levar as coisas que são do céu para as pessoas, nós só seremos pessoas cheias de emoções. Então nós seremos os mesmos que caem aqui adorando a Deus, mas os mesmos que xingam o outro lá fora, que caem na primeira oportunidade lá fora. Então que em nome de Jesus o nosso espírito se fortaleça dia após dia. Meu Deus. O que eu falo depois disso aí? E amigos, em todo este momento, em tudo isso que a gente tem falado, o Senhor ensinou várias coisas para nós. Mas o que eu mais tenho aprendido, o que eu mais aprendi em todo esse tempo da minha caminhada cristã, em todo esse tempo de vida ministerial, em todo esse tempo dentro da igreja, em todo esse tempo servindo ao Senhor, está lá em João capítulo 15, verso 4. Você pode abrir comigo? João capítulo 15, verso 4. Ou não sei se vai colocar ali. Ah, Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Presta atenção nesse final. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cravem isso
isso no seu coração. Sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Sem o nosso Senhor, nós não somos nada. Sem o Senhor, a nossa vida se resume a nada, meus amigos. E eu sempre achei que o meu desempenho poderia ser o maior possível dentro da igreja. E isso pode estar no nosso coração de algum modo. Se eu fizer isso, aí sim eu vou estar fazendo algo relevante para o Senhor. Ou se eu fizer aquilo, aí sim eu vou estar fazendo algo relevante para o Senhor. Só que o chamado do Senhor para as nossas vidas não tem a ver com ser alguém tão impressionante dentro da igreja, sabia? O chamado de Jesus não é para que nós possamos ser impressionantes dentro da igreja, mas o chamado de Jesus para nós é que nós possamos permanecer nele todos os dias das nossas vidas. Esse é o chamado para mim e para você. O chamado do Senhor para nós é que possamos estar alicerçados em Jesus, que possamos estar plantados em Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Amigos, prestem muita atenção. Nem sempre a pessoa com um bom desempenho dentro da igreja está permanecendo em Jesus. Às vezes a gente pode olhar grandes cantores, grandes pregadores que surgem pela internet. Eu não estou falando que isso é errado. Vai surgir muita gente de Jesus, vai surgir muita gente de Deus. Só que se os nossos olhos estiverem olhando para o desempenho deles, aonde eles estão fazendo, e não a vida que eles têm, algo está errado. E é por isso que nós, como igreja, precisamos dar muito valor para os nossos líderes, para as pessoas que a gente conhece os defeitos, conhece as falhas, mas conhece também que é uma pessoa de oração, uma pessoa de verdade em Jesus. Meu Deus do céu. Então nem sempre que alguém tem um bom desempenho dentro da igreja é alguém que permanece em Jesus, mas sempre que alguém está com Jesus, ao longo do tempo, as pessoas vão conhecendo os frutos dessa pessoa. Sempre alguém que permanece em Jesus, ela começa a mostrar um raminho, um frutinho, e as pessoas começam a olhar e a falar: ei, aquela pessoa está permanecendo em Jesus. As pessoas começam a olhar e falar: meu Deus, mas certeza que é essa pessoa, mas essa pessoa está permanecendo em Jesus. Pode não ter uma grande estatura, mas sim, permanecer em Jesus é muito maior do que ser conhecido. Permanecer em Jesus é muito melhor do que ter um bom desempenho. Permanecer em Jesus é tudo o que nós precisamos para as nossas vidas. Meu Deus! Ah, Jesus, vocês estão felizes ainda? Tiago capítulo 4, versículo 7. Ah, Jesus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Meus amigos, o Senhor está nos chamando para que possamos estar mais perto dEle, mais próximos dEle. O chamado do Senhor para nós nessa noite não é um ministério de louvor, ou não é um ministério da pregação, ou não é qualquer ministério que seja, mas o chamado do Senhor para nós nessa noite é permanecer em Jesus. Pecadores, limpem as mãos. Pecadores, limpem as mentes
mentes e o coração. Que neste momento nós possamos estar com os nossos corações completamente voltados ao Senhor, na santidade do Senhor. Porque quando nós olhamos a santidade no Senhor, tudo aquilo que nós achamos que nós somos cai por terra, porque nós vemos alguém tão santo e tão bom, e nós olhamos para nós e falamos: meu Deus, como falta coisa para nos tornarmos bons. Nós não somos bons, eu não sou bom, eu sou o primeiro a falar aqui para vocês, eu sou a pior pessoa que está aqui neste lugar, eu me coloco neste lugar, não existe ninguém melhor aqui neste lugar do que o Senhor Jesus. Então eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, se coloque de pé, vamos lá. Ah, Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você começasse a orar, você começasse a pedir para o Senhor. Você começasse a pedir para o Senhor para que Ele toque o seu coração de uma forma como Ele nunca tocou antes, como você nunca viveu antes. Neste momento peça para o Senhor arrancar todas as máscaras, arranque as suas máscaras perante o Senhor, mostre quem você é de verdade para o Senhor, porque quando nós mostramos quem nós somos, o Senhor nos limpa, o Senhor nos transforma. Olhe para a santidade do Senhor agora. Ah, Jesus. Ah, Senhor Jesus, nos encontra nessa noite, papai. Nos encontra, Jesus, nós ansiamos por ser encontrados por Ti. Nos ensina, Senhor Jesus, a derramar o nosso coração com verdade, porque o Senhor não precisa dos nossos talentos, das nossas conquistas, dos nossos dons, mas o Senhor quer o nosso coração. Encontra os nossos corações aqui, nos forma, Senhor Jesus, nos transforma, Senhor, nos faz ficar cada vez mais constantes em Ti, nos dá constância, nos ensina a permanecer. Jesus, às vezes nós olhamos para o lado e existe, Senhor Jesus, uma narrativa humana, mundana, que quer dizer para nós que nós não estamos livres, que nós não somos livres, mas Senhor Jesus nos convence, como um dia o Senhor me convenceu, que aqueles pássaros que pareciam estar voando, enquanto parecia que eu estava presa, eles voavam em círculos, mas eu não estava presa, eu estava voando em direção a um alvo. Senhor Jesus, seja o nosso alvo, seja o nosso alvo. Não nos deixa, Senhor Jesus, voando conforme as nossas vontades, sentimentos e emoções, mas nos dá, Senhor Jesus, a certeza de que o Senhor é o alvo, o Senhor é aquele que nos sustenta para chegar onde precisamos. E quando nós chegamos lá, nós descobrimos que você é a recompensa, nós descobrimos que você é tudo. Então, Senhor Jesus, fixa os nossos olhos em Ti, naquilo que nós não conseguimos ver, e em nome de Jesus, tira, Senhor, os nossos olhos das coisas que nós conseguimos ver, alcançar e conquistar. Fixa os nossos olhos em Ti, fixa os nossos olhos no que é eterno, naquilo que gera para nós, dia após dia, uma glória maior do que todo sofrimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos sustenta, nos dá força, para que a gente não desanime. Em nome de Jesus, fixa os nossos olhos em Ti, fixa os nossos olhos em Ti. Não queremos olhar para aquilo que não é o Senhor. Fixa os nossos olhos em Ti, amado.
nossos olhos estão em ti. Os nossos olhos estão em ti, amado. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Vamos! Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em... Vamos cantar, permanecerei. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite. Talvez você escutou todas essas coisas e você entendeu essa palavra, mas vê dificuldade de colocar isso em prática. Deus, quanta dificuldade eu tenho de permanecer constante em Ti, de ser constante em Ti. Nós queremos convidar você a vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Se você quer colocar essa palavra em prática na sua vida, que essa seja uma verdade na sua vida todos os dias, nós queremos orar por você. Vem até aqui na frente, nós queremos orar por você em nome de Jesus. E é você. Minha alma anseia pela fonte que é você. Você que ficou aí atrás, levante suas mãos e comece a orar, comece a declarar, comece a cantar, a adorar ao Senhor, comece a encher esse lugar de adoração, comece a orar pelos nossos irmãos que vieram aqui na frente. É você.